Vamos no texto de 1 Timóteo, mas aproveita, tá? Como é a última aula da matéria, né? Aproveitem aí para tentar tirar as dúvidas, né? Fazendo as perguntas. Sim, sim. Muito pouco. Não tem nada não, mas continua aí pessoalmente, cada um deve ter essa continuidade mesmo quando acaba, né? Porque eu acredito que toda matéria, pelo menos espero, que toda matéria sempre fica ainda coisas para tratar. E aí vocês que, a cargo de vocês que ficam aí a questão, o interesse, né, de continuar estudando. Porque na verdade a nossa proposta não é que a gente em 4, em 5, em 6, em 7, em 8 aulas que seja de uma matéria, a gente esgote toda, a gente fale de tudo, explique tudo e tire todas as dúvidas. Não tem como, não é assim, né? É bem difícil mesmo, porque o assunto ele é muito abrangente. Os assuntos, os temas que a gente pega, a aula ela propõe tirar as dúvidas dos pontos principais ou daqueles que a gente conseguir, estimular vocês a pesquisar, estudarem mais, a mostrar para vocês que tem coisas que a gente precisa pensar e nós não pensamos ainda, né? Então tem algumas propostas, mas nunca exaurir, esgotar totalmente o assunto. Primeiro, que o tempo não dá, é muita coisa. Segundo, que o professor não dá conta, tem suas limitações, no caso eu, né? A gente não sabe tudo e de todos os temas e tal. Então assim, o que eu faço, amados, quase nenhum professor faz, porque geralmente você tem professor na área da sistemática, você tem professor na área, então assim, são professores que eles têm matérias específicas, né? E eu me aventurei nesse desafio de dar toda a grade curricular, então 25 matérias, então às vezes eu não dou conta de trazer, às vezes até mesmo uma aula tão aprofundada assim, porque exige um preparo muito grande, você tem que ler muitos livros, então como eu dou aula todos os dias na semana, são matérias diferentes, 5 aulas, né? 5 matérias, então não dá tempo da gente ler os livros que deveria ler e se preparar e tudo mais. Então assim, nem sempre eu entendo, eu sei, reconheço, eu assisto as minhas aulas, vocês acreditam? Inclusive até mesmo eu entendo o que eu explico, coisa fantástica. Né? Você fala, nossa, mas eu sou lindo. Não, pelo contrário, e não é falsa humildade, eu falo assim, poxa, deixei de explicar tal coisa, não dei uma resposta adequada a isso aqui. Isso é sério, não estou brincando nem. Ô professor, eu gostei dessa matéria. Que Quer bom. dizer, todas as matérias As têm outras sido também, assim, pra gente impactante. E a gente vai vendo assim que conforme a gente está tendo essas matérias, parece que essa teoria que nós estamos aprendendo aqui, a gente está vendo as bombas estourando lá fora. É verdade. Né? Então a gente está vendo assim, pessoas que de repente não estão mais se encaixando no ministério, estão saindo e formando o seu próprio ministério, sendo assim levantando obreiros, recebam unção, mas não porque a pessoa às vezes tem a capacidade, né? Mas porque precisa de determinados obreiros para de repente a pessoa manipular, vamos falar assim. Sim, entendo. Então, e lendo o livro, né, eu falei assim, Senhor, a matéria está aí, eu falei assim, a gente peca porque a gente não se aprofunda no estudo mesmo, mas esses dias eu dei uma lida nos tópicos e eu achei interessante. Tem um tópico aqui dentro do assunto. Claro, qual é a página para a gente acompanhar? A página 95. É isso, é que eu pretendia entrar, então bora a janela, né? Então, eu gostei desse tópico, tem muitos tópicos, né? E a página 95, capítulo 4, os deveres fundamentais de um pastor, o 3 ele diz assim, que o pastor ele deveria zelar pela saúde espiritual e pela dignidade das pessoas que lideram, com quem se relaciona no exercício do seu ministério. Não existe isso, né, professor? Você não vê quer dizer assim, aonde a gente tem passado, tá? Sim, as Por experiências. isso, nós estamos vivendo e dentro de ministérios doentes, onde a gente não vê isso dentro dos líderes, fazendo um outro crescer. É como você falou na aula passada, nós temos um dom, e esse dom não já vem preparado. Eu achei isso interessante, que nós temos que buscar. Nós temos que buscar, se Deus chamou como mestre, que a gente busque, ore, estude, não tem vontade, fale com Deus que não tem vontade, mas seja sincero. Né? E a gente vai vendo isso, que tipo assim, eu falei assim, Senhor,
quando a gente, vamos colocar um médico, um dentista, a gente vê que eles nunca param de estudar. As profissões não param de estudar. Um advogado não para de estudar, um delegado não para de estudar, um médico não para de estudar. Um cabeleireiro, ele tem que se aperfeiçoar porque tudo muda e tudo se renova. E a parte espiritual não, ela breca. Isso. Né? Aí a gente já então vê que há uma negligência muito grande e um descuido. O que a gente veio falando no caminho, no carro, né? Quando a gente relaciona muitas vezes as coisas à igreja, e a gente não, graças a Deus, estou falando assim, né, num geral. A questão assim, não, é de qualquer forma. Essa ideia que passaram para nós, no meio pentecostal principalmente, eu digo meio pentecostal porque eu vivo no meio pentecostal, eu me considero pentecostal, aceitei Jesus numa igreja pentecostal, então eu conheço, né, eu tenho propriedade em falar, e não existe nenhuma crítica de amargura, é só uma avaliação e observação que eu tenho, porque a minha vida aí, talvez, sei lá, 15, 16 anos, alguma coisa assim, no meio das igrejas pentecostais. Eu pertenci 15, 16 anos, dos meus 20 anos servindo a Deus, em igreja pentecostal. Então, e hoje estou numa igreja histórica, né, chamada histórica ou reformada, como queira, que é uma batista. Tive contato com teólogos e ensinadores já batistas, presbiterianos, metodistas, essas igrejas históricas, anglicanos, esqueci mais o outro lá. Pessoas que foram me influenciando. E aí também eu comparei os dois mundos, porque são dois mundos, né? São dois mundos diferentes. Então o mundo pentecostal é um e o mundo reformado é outro. As ênfases, as características, claro que cada uma tem os seus pontos positivos e os seus negativos. As igrejas históricas não são as igrejas perfeitas, né? Elas também deixam a desejar em algumas coisas, porque a igreja é constituída de pessoas e tal. Agora o que acontece? No meio pentecostal é vendido a ideia de que assim, é Deus que faz tudo, né? É Deus que realiza tudo. E tudo o que pode ser feito pelo homem é algo a não ser espiritual. Ou seja, a ideia é que, bom, se é a mensagem de Deus, se é revelado por Deus, Deus vai te dar na hora, no ato, no momento. Você não precisa de nenhum preparo. Olha, é o Espírito Santo que fala, é o Espírito Santo que não sei o quê. Tem uma igreja aí que eu não quero citar o nome por questão de ética. A gente está falando de ética, né? Matéria de ética, e eu ainda não posso faltar com essa ética agora. A gente só cita quando é proposital, né? Mas não falar por falar. Então, como não vai trazer benefício nenhum, não vou citar. Mas outro dia eu cito, se for benéfico. E aí o cidadão, ele diz assim, ó, porque na minha igreja a palavra é revelada. A ideia que eles têm lá nesta igreja, nessa denominação, é que de fato tudo que é falado lá é o Espírito Santo puro, né? Não tem intervenção, não tem influência de homem nenhum, embora seja um homem que fale. Eu ouvi semana passada de um aluno, inclusive, dizendo, olha, não sei quem falou para mim, não, vamos continuar a teologia, mas apesar que a teologia, o ensino, teologia é do homem e não sei o que tem, eu fiquei pensando assim, mas essa pessoa tem um pastor. E ela considera que o seu pastor fala é de Deus. Ou será que ela tem um anjo como pastor? É um homem. Então quem ensina na igreja é o homem. Somos nós mesmos. Quem Deus escolheu para edificar pessoas, salvar pessoas, são pessoas também. Falhas, limitadas e regeneradas. Pecadores que comunicam o Evangelho Santo a pecadores. O Espírito Santo usa pecadores, inclusive, para ajudar outros pecadores. Esse é o processo que nós temos. Então, só para falar que a questão assim, então a igreja é o Espírito Santo que faz tudo. Não, amados, não. Por que a gente tende a falar que tudo que a gente tenta organizar, tenta fazer a nossa parte, isso não pode ser espiritual? E tudo que a gente não, vamos ver no que dá. Aí é Deus, aí é espiritual, que é o culto, né? Mais ou menos. O culto pentecostal tem essa ideia, né? Não tem nada programado, não tem ninguém na escala, vamos ver o que dá aqui. Na hora, o Espírito Santo soprar, a gente faz. E aí tem aquele ar de espiritual, né? Tem aquela questão assim, não, fulano agora que vai pregar, aí sai fulano do meio da igreja e prega e tal. Aí o cara sobe ainda e fala assim, olha, eu nem preparei nada, né? Não li nada.
Fala uma semana que eu não pego Bíblia, lógico que não fala isso, eu estou exagerando. Mas aquela ideia assim, não, agora é Deus. Agora é Deus e Deus vai falar. E pode ser que Deus use e fale? Claro que pode. Deus é soberano, Deus é Senhor. Mas calma aí, amado. Se existe uma parte que nós podemos, que faz parte da nossa, do nosso papel, ou seja, nos preparar minimamente, conhecer esse Deus. Nós discutimos em outras aulas que a fé é racional. A fé é dada a pessoas racionais. Nós temos o nosso papel de organizar as coisas, de orar a Deus de fato e pedir para que Deus realize, mas enquanto isso nós vamos fazendo e a gente entende que Deus vai orientando o nosso feito, as nossas falas, não é? A gente entende que existe uma parceria aqui entre o Espírito Santo e nós que somos os seus vasos, e nós que somos o seu templo, e nós que somos as suas ferramentas, os seus membros, para edificar esse corpo. Então a gente entende que existe uma parceria. Enquanto é o meu papel, enquanto... Tem uma frase, um pensamento que é muito interessante. Ore como se tudo dependesse de Deus. E faça as coisas como se tudo dependesse de você. Entende, irmão? Para a gente não ser omisso, negligente, colocar tudo na conta de Deus. É o dizer também, crescer na graça e no conhecimento, né? Uhum. Vamos colocar, tem pessoas sendo levantadas como... A gente fala pastor, porque tipo assim, vamos colocar, se tem uma liderança sadia, tudo vai ser bom, não é verdade? Claro. A Então, tendência, a né? tendência, não é Vai verdade? ser muito mais É isso que fácil. eu estou falando, se é para crescer na graça e no conhecimento, a gente não vê a disposição desses líderes de crescer na graça e no conhecimento com humildade, né, professor? Sim. Porque a gente está vendo homens sendo levantados, a soberba tomando conta deles e tudo caindo por terra. Que deveria ser a marca de um líder, né? De um pastor, de um obreiro, ou seja, a humildade. Sim. Entender quem ele é. Na matéria que vem, nós vamos estudar uma matéria que ela é uma sequência, não digo sequência, mas ela tem a ver com essa, né? Que é justamente o ministério eclesiástico. Então aqui nós estamos tratando, nós tentamos tratar sobre a ética pastoral, porque é o comportamento do pastor, o comportamento do obreiro. No ministério eclesiástico, nós vamos tratar o obreiro ou os obreiros nas suas funções, os seus papéis no corpo de Cristo. Elas são muito semelhantes, mas uma trata do comportamento e outra da função. E na função, já adiantando alguma coisa da próxima matéria, na função a gente entende que cada um tem um papel definido no corpo de Cristo. Nós temos lá o apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor e o doutor, o mestre, né? Então eles precisam, nas suas áreas de atuação, onde o Espírito Santo colocou cada um deles no corpo de Cristo como quis, né? Que é o Espírito Santo que tem que decidir essas coisas, e deu dons a esses homens, e esses homens não escolheram os dons, é Deus que deu os dons, a igreja reconhece, e eles têm os seus papéis a desempenhar. Então, por exemplo, se eu pego lá um pastor, esse pastor no mínimo tem que conhecer o material que ele usa para pastorear a igreja. Qual é o único material que ele usa para pastorear a igreja? O único no sentido bíblico. É Bíblia, é teologia. Então, no mínimo, ele tem que estudar esse livro. E esse livro deve ser estudado, porque não é um livro qualquer. Não é um livro, é um conjunto de 66 livros na nossa contagem. Muito complexo. Cada aula a gente vê, nossa, olha, não é tão simples assim. Hermenêutica, nós já percebemos isso. Louvado seja o nome do Senhor. Ele veio para buscar os que se tinham perdido, né? Então se perdeu, mas foi achada. E aí o que acontece? Então, no mínimo, todo pastor, é o mínimo que se espera, que ele conheça a Bíblia acima da média dos membros, não é? Que ele tenha clareza da vontade de Deus para que ele oriente as pessoas, aconselhe as pessoas, para que ele corrija os erros doutrinários, para que ele identifique e tenha ferramenta para direcionar essa pessoa no caminho de Cristo, para aconselhar um casal, aconselhar um jovem, aconselhar e preparar obreiros. Então o mínimo que se espera de um pastor é que ele conheça, que ele corte bem a palavra de Deus. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro, que não tem do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade, né? O termo no original lá, o manejar, na verdade é cortar, de uma forma cirúrgica, aquele que vai exatamente onde tem que ir.
corta com a espada, no lugar exato, não erra, não fala errado, não orienta errado, não prega errado, tem uma palavra de Deus reta. E o mínimo que se espera é isso. Agora imagina só, na nossa sociedade, amados, na complexidade que nós temos hoje, que não tínhamos há 2000 anos atrás, que não tínhamos há 500 anos atrás, que não tínhamos há 180 anos atrás, que a vida da humanidade, ela tinha uma limitação muito grande. Depois veio a Revolução Industrial, veio a ciência muito forte, as descobertas científicas e por aí vai, quer dizer, as ciências, né? Nas suas ramificações, tratando do ser humano, do mundo, da natureza, um bocado de coisa, a escola acessível, depois a internet, meu Deus do céu, de 15 anos para cá, mais ou menos, não é isso? 15 anos para cá, a internet mais acessível às pessoas. E o que acontece? Então, olha só, se esse pastor, além de teologia, além de conhecimento bíblico, se ele tivesse um conhecimento do ser humano no sentido da sua psique, dos problemas psicológicos, que foi o diagnosticado no século passado, o mal da humanidade, a depressão, né? As paranoias. Se esse pastor tivesse as ferramentas de um psicólogo, ajudaria ele no entendimento do comportamento, na ajuda da orientação. E se esse pastor ele também tivesse um conhecimento assim da sociologia, para entender toda essa mudança da sociedade, para que ele direcionasse uma comunidade de fé, uma igreja, que foi Missões Urbanas que nós tratamos, como que essa igreja deve lidar com essa sociedade multipluralista, nessa sociedade multifacetada, nessa sociedade que muda velozmente, com várias demandas. E se esse pastor também tivesse uma ferramenta que fosse a antropologia, para ele compreender o homem mesmo na sua essência, né, na sua complexidade, e até esqueci outra lá, mas se tivesse várias dessas ciências, não seriam ferramentas para que ele pastoreasse melhor a igreja? O Espírito Santo não teria mais material na vida deste homem para que pudesse ser usado e edificado mais pessoas? Ora, irmãos, quando a gente pega Paulo, quando a gente pega Pedro, nós vemos ali que existem dons diferentes, existe em Paulo como eu vou dizer, uma capacitação, mas muito maior do que Pedro. E os feitos dos dois? E como o Espírito Santo usa? Agora o Espírito Santo pode usar o Pedro, o semi-analfabeto? Claro que pode. Agora, o que usou Paulo, na dimensão que usou Paulo, a forma que usou Paulo, mas é muito mais abrangente do que Pedro. A questão é essa. Pode ser um pastor lá que seja muito simples no seu preparo acadêmico e tal, mas ele vai ser muito limitado. Ele vai encontrar demandas que ele não vai ter condição de atender. Agora, quanto mais ferramentas, pode ter certeza. Tudo isso aqui, amados, que nós estamos falando, isso provém de Deus. Ou vocês acham que assim, quem descobre a ciência foi o Satanás que deu inteligência para o homem lá? O que Satanás faz é distorcer, é pegar esses caras doidos, né, e tirar Deus da jogada. Agora, quem é que trouxe todas essas possibilidades? É Deus. Agora, como o homem usa isso, é outra história. Não é? Ô professor, aí sábado eu fui num culto, que era culto para obreiros. Aí eu fui lá. Aí teve unção de obreiros. Aí uns foram chamados lá na frente, você ainda não é obreiro, você só é separado, receba. Aí quem agora já foi separado, vem aqui, agora vamos ungir. Ah, você ficou em observação 4 anos, era diácono, agora já passou a ser missionário, receba. Aí eu falei assim, Senhor, os líderes, eles visam levantar obreiros, mas é em foco da igreja. Eles não focam o obreiro como ele é dentro da casa dele. Ele não foca o obreiro como ele se posiciona no trabalho. Você já parou para pensar nisso? É exatamente o texto que eu quero trazer para vocês aqui. Bora pegar esse texto que a gente vai perceber aqui. Amados, é assim, eu achei muito interessante conversando com um pastor jovem da presbiteriana, jovenzão, 30 e poucos anos, e aí nós conversando e ele disse assim, eu estou com uma situação lá complicada, porque tem um obreiro que ele não está correspondendo à responsabilidade do ministério. Então ele e outro pastor, né? Nós 3 estávamos lá e ele falou um negócio muito interessante. Eu aprendi com ele e eu passo isso aí.
é que existe a questão de você ser aqui, qual foi a expressão que ele usou? Não é disciplina por indução. É algo mais ou menos assim. Ou seja, não é que você chama o cara e fala assim, olha, você não está preparado para isso, para isso, para isso, para isso. Né? Não é assim. Você chama o cara e fala assim, meu amado, vamos ler o texto aqui, ó. A Bíblia diz isso, 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 isso e isso. O que você pensa disso? Você se enquadra nessas características e deixa ele com a palavra. Que seria por indução mesmo, né? Então, é o que a gente vai fazer aqui. A gente vai avaliando e a gente vai... Opa, será que de fato isso aqui, eu atendo essa exigência? Será que um obreiro, ele não atendendo isso, ele está apto? Né? Porque qual é o critério? Quais são as características? É o que está aqui na Bíblia Sagrada, irmãos. Não somos nós que decidimos quem são obreiros. É Deus que vocaciona essas pessoas. Deus vocacionando essas pessoas, elas precisam estar atendendo, tem que estar sob essas exigências aqui. Olha como começa o texto. Paulo está escrevendo então para um jovem pastor, o Timóteo, e ele diz assim, esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Então, nós já explicamos, lembra dessa palavra episcopado? Vocês recordam, amados? Episcopado, que seria o episcopado? Sim ou não, meus queridos? Não? Então, é 1 Timóteo capítulo 3, versículo número 1, eu li, ó. Esta é uma palavra fiel, se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. A palavra episcopado traz a ideia de um sentinela, de um vigia que está na torre. Foi? Não, eu ia falar de alguém pisca, né? Não. Alto. Não, na torre, você falou. Mas não é essa ideia. É de um vigilante, um atalaia. No Antigo Testamento trazia a ideia do atalaia. Uma pessoa que estava na sentinela guardando a cidade e que se houvesse algum perigo, ele teria que avisar a cidade. Ele era o responsável por guardar aquela cidade. O atalaia, né? Que aqui é o episcopos. A palavra epi quer dizer em cima, né? Epi. Scopus, aquele que olha. Então, aquele que olha por cima. A ideia é aquele que tem uma visão mais abrangente, né? Aquele que olha mais longe, aquele que tem uma visão maior, um campo de visão maior do que os demais. É aquele que é responsável por avisar dos perigos que estão por vir. Então, quem deseja esse episcopado, essa função de supervisor, essa função daquela pessoa que deve cuidar do bem, né? Zelar, como a Ângela nos trouxe aqui, que o nosso material tem, zelar pelo bem-estar dos irmãos. Então, quem deseja isso, excelente obra deseja. É uma coisa assim, excelentíssima mesmo. E para uma obra excelente, só resta fazer com excelência essa obra, né? Então, verso 2. Aí ele diz, ó, deseja, opa, que coisa boa, está desejando uma coisa excelente. Porém, entretanto, outro assim, convém, pois, que o bispo, olha só, que é supervisor, seja irrepreensível. Essa palavra irrepreensível não quer dizer uma pessoa perfeita e que não peca nunca, que isso não existe. Mas deve ser uma pessoa que é respeitada, que ela não é repreendida pelas pessoas, reprovada pelas pessoas, desrespeitada pelas pessoas, por conta de uma não conduta. É uma pessoa irrepreensível, ela é exemplo, é uma pessoa digna de ser imitada, né? É uma pessoa admirada, é uma pessoa reconhecida como uma pessoa séria, um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma pessoa que leva a sério, mas a sério mesmo, a questão do reino de Deus. Essa é a palavra, irrepreensível nesse sentido, tá bom? Olha só, marido de uma mulher, tá chegando o marido de uma mulher? Então, marido de uma mulher, glória a Deus, pode deixar aqui se quiser, aí, pode ser, meu irmão. Marido de uma mulher, aqui há duas opiniões, irmãos. Alguns entendem que Paulo estava dizendo marido de uma mulher, quer dizer, uma pessoa que não é bígama, né? Que não é casado com duas pessoas, não pode ser. Então, e outros entendem que é uma pessoa que só casou uma vez, que não pode ser um recasamento. Estou falando de duas opiniões, tá? Que existe aí. O marido de uma mulher que seja de fato, só tem ela como mulher, que seja fiel no casamento, né? Isso é fundamental no ministério. Ou seja, que o homem, o pastor, o obreiro, seja uma pessoa que tenha lealdade com a sua esposa. Olha que coisa interessante. Marido de uma mulher, vigilante,
gente que não é displicente, descuidada, sabe? Aquela pessoa assim que... negligente, inclusive, no cuidado da sua vida mesmo, né? Vigilante que está atento a todas as coisas. Não são pessoas que são displicentes concernente ao perigo, às heresias. Tem que ser gente vigilante, gente atenta, que percebe o perigo mal, que percebe as armadilhas do diabo e tudo mais. Sóbrio, gente equilibrada, irmãos. Tem gente que tem que ser equilibrada. Tem gente que é dada demais, né? Fala demais. Tem gente que fala pelos cotovelos. O obreiro não pode ser assim. Precisa ser comedido nas palavras. Porque a Bíblia diz que na multidão de palavras, aí falta a sabedoria. Olha só. No muito abrir a boca, tem perturbação, diz o texto. E o provérbio vai trazendo muitas recomendações. Até o tolo, quando se cala, é reputado por sábio. Tudo, né? Então, assim, tem que ser a pessoa que fala. Quem fala muito erra, irmãos. Fato. Por isso que a Bíblia diz: não queirais ser mestres, muitos de vocês. Porque quem não sabe refrear a língua é muito complicado. Vai receber mais duro juízo. Eu não tenho jeito, eu tenho que falar aqui pelo menos uma hora e meia com vocês. E eu estou muito mais sujeito ao erro, né, do que vocês que falam bem menos. Então, assim, mas quem me conhece sabe, fora daqui eu falo bem pouquinho, né? Até mesmo porque eu sou tímido e tal, então deve ser a característica. Eu não acho não, viu, Tite? Você não acha que eu sou tímido? Porque você me conhece aqui dando aula, pregando, né? Quando eu me sinto à vontade, é tranquilo. Mas eu tenho uma dificuldade enorme, eu venço. Toda vez que eu vou pregar, palestrar e dar aula, para mim é um desafio. Eu tenho dificuldade, sou tímido por natureza. Então, assim, para mim sempre é uma luta muito grande. Nego, para pregar domingo ali, tu não sabe a sofrência que eu estava, mano. O frio na barriga, aquele negócio, e agora, meu Deus do céu, não vai chegar logo esse negócio, não vai acabar logo esse negócio. Quando começa, aí tudo bem, aí, né, o Espírito Santo vai dando graça e tal, mas assim, eu tenho dificuldade de fato de ser, eu não sou nunca fui na escola aquele menino popular, nunca fui aquele falastrão, não. Sempre tive que ter alguns outros meios por fora para tentar me comunicar, me socializar. Sempre fui uma pessoa reservada, igualzinho o Mateus, idêntico ao meu filho. Então o que acontece? Mas sóbrio, uma pessoa equilibrada, que nem fale demais, mas que também seja equilibrada, que precisa, né, estar se relacionando com as pessoas. Mas equilibrado, sóbrio, honesto. Então essa pessoa precisa ter essa qualidade, gente honesta. Gente honesta é aquela pessoa que tem uma ética forte, no sentido de que ela tem valores que ela não negocia. Aquilo que não é dela, ela não quer. Aquilo que não lhe pertence, ela não deseja. Aquilo que Deus não tem para ela não se preocupa. Pessoa honesta, pessoa verdadeira, sincera, fala segundo o que está no seu coração. Não são pessoas hipócritas, falsa, né, que a gente chama, né, no português mais claro. Não é uma pessoa assim que representa, é honesta. É mesmo, a pessoa falou, é aquilo mesmo que ela pensa. Hospitaleiro, uma pessoa que recepcione, saiba recepcionar, saiba acolher as pessoas. Então tem que ser essa pessoa hospitaleira, né? Apto para ensinar. Irmãos, isso aqui é qualificação de um pastor. Se não tem essas coisas, não pode ser. Não é que tem uma coisa ou outra e está tudo certo. Não. Tem, não é? Fala, não, mas tem uma coisa aqui que tem essa qualidade, não tem outra, tem essa virtude, mas não tem a outra. Não. É tudo isso que o obreiro precisa ter, precisa ser. O Espírito Santo precisa trabalhar no caráter e dando virtudes ao obreiro para que ele tenha todas essas características. E olha só, isso aqui é fundamental, apto para ensinar. Um pastor, um obreiro, está falando de obreiro, irmãos. Não está falando, não, é pastor, é evangelista, não. O obreiro, ele precisa ser apto para ensinar. Não está falando de mestre aqui, não é isso. Mas precisa ter condição para orientar as pessoas no mínimo das questões que sejam práticas para a vida. Que tenha a noção básica da vontade de Deus, básica. Não estou falando de um mestre que traz, a gente vai aprender isso na matéria que vem, que o mestre de fato ele traz as complexidades. É uma pessoa assim que trabalha exaustivamente. Né? O pastor já vai direto, já aqui meu filho, faça aqui e tal. É um negócio mais prático. O mestre não, já é um negócio mais trabalhoso, mais complexo, mais profundo, provocador, reflexivo e para alguns chato. Né? Diga, Salvador.
Não, porque por essa amiga eu já vi muitas vezes pessoas falando de negócio de hospitaleiro, pessoas que fazem visita em hospital. Parece que eu já vi isso aí. Não. O hospitaleiro quer dizer que recepciona. Uma pessoa que acolhe, né? Uma pessoa que recebe em casa. Seria do hóspede, hospedagem, isso. Então, lá em Hebreus, por exemplo, olha que coisa interessante. Hospedar. Hebreus, capítulo de número 13. A gente não gosta nem de receber, imagina de hospedar. Então, é por isso que a característica do pastor precisa ser essa aqui, tipo né? assim, que não fique chateado de chegar alguém na sua casa, né? Isso. Tem gente que não gosta de receber ninguém em casa. E aí o pastor, ele precisa ser uma pessoa que acolha, que receba, É não é? verdade, mas Um nem todo aconselhamento. mundo a gente Uma pessoa gosta, pronta a acolher, pronta a receber. Essa é a ideia do hospitaleiro, né? É. Essa pessoa que ela não faz aquilo por obrigação. Ela faz com amor. Não faz a chamada sala que a gente chama, não, vou fazer uma sala aqui e tal. Não, é que ela tem prazer de estar com a pessoa. Eu falei ontem para um rapaz que ele falou assim, eu não sei ainda qual é a vocação de Deus na minha vida, o chamado de Deus na minha vida. Eu falei, tem algumas coisas algumas dicas que a gente dá, né? Para saber. Então assim, você gosta de gente? Eu falei assim, para identificar o chamado de um pastor, você gosta de gente, ama pessoas. Então é evidência que você tem um chamado pastoral. Só isso não. Você tem prazer em estar com essas pessoas e disponibilizar o seu tempo para essas pessoas, aí uma evidência que você tem um chamado pastoral. Você tem palavras que ajudam, quando você fala, ajuda aquela pessoa numa situação difícil da sua vida, mais uma evidência que você tem um chamado pastoral, né? Então tem várias características que pertencem àquele ofício. Um evangelista, o cara falou 5 minutos para uma pessoa de Jesus, a pessoa está lá entregando sua vida a Cristo. Agora a gente, irmão, meu Deus, 2, 3 anos, 4 anos, a pessoa não se converte, né? Mas o que eu quero dizer aqui sobre a hospitalidade é o que está em Hebreus, capítulo de número 13. Eu acho muito interessante esse texto, que vai falar justamente dessa questão de recepcionar, né? Capítulo 13 de Hebreus vai dizer que alguns, capítulo 13, meu pai, eu pensei que eu tinha achado e não achei. Versículo 2. É o 2, varão? Hospitaleiro. Isso, é esse aí mesmo. Será? Hospitalidade. Isso, é o 2, obrigado, Salvador, é esse mesmo. Estava pensando que era lá no final, mas é esse mesmo. Então 13, 2, né? 13, 2. Não vos esqueçais da hospitalidade. Olha só. Tem uma versão que pode mostrar amor aos estrangeiros. O meu está não deixe de receber bem aqueles que vêm à sua casa. Olha, é em TLH, eu acho essa, né, Ângela? O meu É não integral. se esqueçam de demonstrar hospitalidade, porque alguns, sem o saber, hospedaram anjos. É Isso. o 3 ou 2? É o 2. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não sabendo, hospedaram anjos. Lembra de Ló? Sim. Possivelmente o autor aqui está se referindo a Ló. Recebeu lá os camaradas e não sabia que era anjo. Depois que ele foi a perceber que é um anjo de Deus. Será que acontece hoje em dia? Pode ser, talvez. Talvez. A questão tem pessoas que nós recebemos e de fato não sabemos, né, a importância dessa E o pessoa. medo de chegar no portão? Não, Analice, veja bem, não é nesse sentido. Irmãos, olha só. Ela consegue. A Bíblia não fala, o contexto aqui é outro, né? Pessoa estranha. Lógico que hoje a gente precisa ter prudência. Eu não vou colocar em casa qualquer pessoa, que não é nesse sentido. Sim. Ser hospitaleiro é justamente você receber essas pessoas de uma maneira adequada. Geralmente hoje os pastores não levam em casa, né? Tem lá os seus gabinetes pastorais, a própria igreja, outros locais. Nem é recomendado você levar um estranho em casa. Não é isso que a Bíblia está falando. Mas é para que essa pessoa ela recepcione, ela tenha tempo, porque hoje é uma raridade você ter tempo para alguém, a não ser que essa pessoa seja muito importante para você. Porque as pessoas falam, nossa, não tem tempo, não tem tempo. Eu já vi bastante pessoas que vinham de outros estados, vinham pregar aqui ou fazer missões ou fazer visitas, né? E se hospedarem na casa de pastores, dos irmãos. Isso, exato. Eu vi bastante isso no Pois Que é o que vai acontecer no mês que vem, que o cidadão vem lá da Bahia, fica em casa, né? Coisa boa. Então mas é amigo, é conhecido e tal, é a minha família lá, não vou colocar um estranho, isso é imprudente. A questão, amados, é justamente essa daí. Uma irmã, pouco tempo atrás, ela sempre falava, eu preciso ir na sua casa, eu preciso ir lá, estou em dívida com você, de boa.
Aí ela falou assim, ela precisava de uma ajuda minha para alguma coisa e eu estava na correria da mudança, foi 20 dias atrás. E ela falou assim, aí eu falei, mas qual dia que você está lá na igreja? Eu passo lá. Ela falou, tal dia, tal horário. Eu falei, eu estou na correria, mas eu passo. Ela falou assim, mas não vai te atrapalhar? Eu falei, não, para os amigos a gente sempre encontra um tempo. Ela falou, nossa, fiquei envergonhada agora. Né? Então assim, não julgando ela tem lá suas atividades. Mas eu entendo que quando é importante para mim, eu faço das tripas no coração. Mas eu vou disponibilizar o tempo para aquela pessoa. Vou para onde for que tiver que ir. Né? A gente precisa entender, amado, que hospitalidade é isso, é a disponibilidade de eu receber, acolher as pessoas, estar com as pessoas. Então o obreiro precisa ser hospitaleiro e apto para ensinar. Apto para ensinar tem que ser essa pessoa que ensine mesmo, né? Não dado ao vinho, não pode ser uma pessoa que se embriague. A Bíblia não proíbe, amados, a bebida, o vinho, não proíbe, não há. A advertência da Bíblia é justamente que a pessoa se embriague, tá? Mas é claro, cada um precisa se conhecer e tal. E tem uma série de fatores que eu não quero entrar no mérito não. Mas não dado ao vinho, essa pessoa que se embriaga mesmo, porque ela vai ser descontrolada. A pessoa embriagada fica desequilibrada. No psicológico, não é só no corpo, cai. Né? No psicológico, fala besteira. Essa pessoa precisa tomar decisões. Se não for uma pessoa sóbria, ela vai tomar decisões imprudentes se estiver sob efeito de um álcool. Nem longe, né? Bebeu não queria, já é um... Exato, tem até um miligramazinho lá e tal. Então assim, não dado ao vinho, né? Não cachaceiro. Não espancador, não pode ser uma pessoa violenta. Briguento. Violenta mesmo. Tá briguento. Isso, a pessoa violenta, a pessoa que age com violência mesmo. Né? Gente que agride, não pode ser. Não pode ter esse perfil descontrolado, ou descontrolada nesse sentido que vai agredir a pessoa, né? Aquela pessoa de pavio curto. O obreiro não tem pavio, irmão. Morri. Não, se é assim é porque não tem chamado para o pastorado. É a gente está trazendo aqui pessoas que têm chamado para o pastorado. Então assim, não pode ser essa pessoa violenta, que ofende, descontrolada. Tem que ser uma pessoa mansa, tranquila. Então não espancador, não cobiçoso, de torpe ganância, não pode ser aquelas pessoas que ambicionam. Então, o meu dá 3 tópicos. Sim. Dentro desse, não pode ser chegada ao vinho, quer dizer, não pode ser briguento, deve ser pacífico e calmo. 3 tópicos num só. Que é o resumo, que é o resumo do não espancador. Então, pacífico e calmo. Calmo, manso, isso que eu falei. Ele vai apaziguar, né? E ele é calmo, é uma pessoa calma. Quem é uma pessoa mansa? O que é mansidão, amados? Que está lá no fruto do Espírito, no capítulo 5 de Gálatas, e o que Jesus disse em Mateus capítulo 5, que bem-aventurados são os mansos. Quem é o manso? Porque quando a gente pega Jesus entrando no templo, vendo aquela baderna toda, pegando as mesas, virando as mesas, aquilo a gente falou, opa, calma aí, Jesus é manso e humilde de coração. Mansidão não tem nada a ver de ser enérgico. Eu posso ser enérgico, mas posso ser manso. Manso, a ideia que está lá em Mateus capítulo 5, a língua original grego vai trazer a ideia de um cavalo selvagem, ou seja, poder e força o cavalo tem. Só que ele foi amansado, ele foi controlado. Poder e força que é controlado na medida correta. Então a pessoa pode fazer, não é que ela é um bobão, não é que ela não tem a condição de fazer, o poder de fazer. É uma pessoa que ela tem todas as condições, toda a força, todo o poder psicológico, intelectual, físico, administrativo, financeiro, social e por aí vai. Tem todos esses recursos, só que ela não age no ímpeto. Ela não age nas emoções, ela é controlada. Mas isso aí é o Espírito Santo que faz, né? Só ele. Que é o domínio próprio, né? Exatamente. Que prega isso, que é a né? mansidão. O Pedro de dentro da pessoa, né? A temperança, só por Deus. Para ter um controle assim, só o Espírito Santo, só a maturidade, né? Você controlar os ânimos, tem hora que o sangue ferve. Mas aí também assim, né? Como eu posso falar? Tem que controlar, até concordo, né? Porque você aceitou Jesus, né? Tem que controlar, né? Mas também a pessoa, né, que é meio assim destemperada, aí fala assim,
você deu a razão à velha criatura. Não, eu acho que tem razão e razões. Para quê? Para justificar o comportamento? Não, o descontrole. Não é assim, os outros falam assim, a pessoa é descontrolada. Não é que às vezes ela é descontrolada. Às vezes é o fato de não saber falar a verdade, e às vezes é a maneira da até mesmo da voz e pai falar. Não, Cláudia, o Ou controle de si tem mesmo que controlar. pondera Bonitinho. as Eu não palavras. vou nunca. Hã? Não, mas não está dizendo que é condição para a salvação. Está É, dizendo aqui que é característica para o ministério, Cláudia. É tá. uma coisa totalmente diferente que a gente está falando aqui. Não está falando que essas pessoas que de repente não têm essa maturidade ou essa característica não vai ser salvo. Não tem nada a ver. Não é isso que a Bíblia está falando, e muito menos eu. A questão aqui é que são pessoas controladas, controlam, são maduras concernente às suas emoções, que sabem controlar o seu temperamento, que se conhece e identifica inclusive uma situação que ela pode perder o controle, ela evita aquilo, contorna aquilo. Esse é o sentido. Né? Então gente mansa, gente que tem poder, tem condição de fazer, mas não age no ímpeto. Essa pessoa ela é controlada, ela controla as suas emoções. Eu acredito que sinal de maturidade na vida e na vida ministerial é justamente a capacidade de você refrear suas emoções e suas palavras. Para mim é considerado uma pessoa madura. Ah, então, assim... Vou dizer logo, caso eu. A questão sou eu. Então, às vezes... Às vezes, então, eu prefiro ultimamente uma estratégia para minha pessoa mesmo. Eu fico calada. Tá Nem bom. que sim, que não. Esses dias todos eu só vejo as coisas erradas. Então tá. O calar é o controle, então tá bom. Eu me calo. Tá bom. Agora sim, para o obreiro, irmãos, o que a gente precisa entender, o que a gente está tratando, são pessoas que não têm o luxo que os membros têm. Qual é o luxo que o membro tem? De não dar opinião, de não falar, de ficar calado. O obreiro não tem. Eu não tenho. É por isso que eu sofro. É por isso que eu sofro. Eu não tenho o luxo em uma reunião de obreiro de ficar calado. Né? Tenho que me posicionar. Eu sou um professor, sou um formador de opiniões. Eu não tenho luxo. Eu queria muitas vezes falar assim, não sou obrigado a falar isso, não vou falar. O meu ofício exige isso. O ofício ministerial exige que você se pronuncie, que você tome atitudes, que você se relacione com pessoas e você tem que ter os seus atos, suas ações. Então a gente está falando de pessoas que elas estão... não tenho esse luxo de falar assim, não vou fazer, não vou falar, não quero falar com essa pessoa, essa não pastoreio, escolho essa ou aquela. Professor, mas às vezes vamos colocar numa reunião de obreiro, de repente você fala e o que você fala contradiz aquilo que o seu pastor acha, já é o inimigo se levantando. Ah, sim, Ângela, eu sei Não, que tem é todas isso que essas eu tô falando, doiduras, né? tem, Não, tem, professor, Tem, tipo assim, É complicado. você não, vamos colocar, a palavra não diz que ferro com ferro se afia? Uhum. É assim, não é? Mas a gente não é obrigado a ter a Ah, mesma vamos linha de sair dessa. pensamento. Claro que não. Mas claro. eles não têm a maturidade de falar assim, não, eu vou analisar, eu vou ver que o seu irmão Sim. está certo mesmo. Isso. Porque Deus também tem o possível, você está errado, Deus fala. Deveria, pra você. o ideal é esse, né? complicado isso. O ideal é que na multidão de conselheiros aí a sabedoria, é o que nós vamos tratar na matéria que vem. Trazendo para as características pessoais, aí que a gente já envolveu o coletivo. É. Eu estou tentando trazer e manter na questão da característica pessoal. Então esqueça o coletivo, porque o coletivo sempre vai ter complicações. Vai se desdobrar em coisas que a gente não vai dar conta. Vamos tentar ficar só no pessoal para a gente tentar falar, opa, A pessoa então é melhor se calar. Hã? Então é melhor se calar. Não sei, depende, Cláudio. Eu estou falando do obreiro, não Assim, tem. fala a pessoa. Eu. Não, eu estou falando do obreiro. A questão das características pessoal de um obreiro. O ofício, o que nós estamos tratando é do ofício aqui. Ofício. Então do ofício não tem como, não vou me pronunciar, não tem como. É por isso que o obreiro, no exercício do ofício, ele tem que ter essas características. Porque se for uma pessoa precipitada, descontrolada, ele vai causar tumulto, vai desarmonizar o ambiente, vai trazer mais prejuízo ao reino de Deus e à igreja local. E não é a função do obreiro. A função do obreiro é trazer soluções, não é? É participar de um conselho presbiteral, de um pastorado colegiado, de um grupo que eles possam trazer soluções para a igreja, trazer suas falas de sabedoria, que é o dom de sabedoria manifestado na vida dessa pessoa quando traz uma palavra que traz uma solução para uma situação. Entende?
Então essa pessoa precisa ter essas características, né? Então não espancador, que foi que desembocou em tudo isso aqui que a gente está falando. Não deve amar o dinheiro. Não cobiçoso, não ganancioso. Não pode ser uma pessoa, amados, olha o que Paulo diz na mesma carta a Timóteo, no capítulo de número 6. Vamos ver o texto número 6. Isso aqui é recomendação para os obreiros, para os pastores e os obreiros em geral. Você tem essa aspiração pastoral? Eu É? nunca tive. Nunca tive. Nunca na minha vida tive. Mas desde o primeiro dia que aceitei Jesus, eu sempre soube. Porque Deus me falou, não, é sério. Eu aceitei Jesus no dia 25 de março de 99, uma sexta-feira à noite. A pregação do pastor, não me lembro sinceramente, não me lembro de muita coisa não. Mas em profecia, Deus usou para me chamar, era um jovem na época, né, 21 para 22 anos, e me chamou e disse, jovem, vem cá, Deus está me dizendo que você será um pastor. Desde aquele dia aceitei Cristo sabendo que o chamado de Deus na minha vida, mas nunca fiz absolutamente nada para chegar ao pastorado. Hoje estou no pastorado porque Deus me conduziu. Vontade do homem não foi, pelo contrário. Quantas vezes os homens, e muitos homens quiseram me parar, me fechar a porta, colocaram obstáculos. Uma corda de doido já me perseguiu em vários lugares. E ainda hoje é uma meia dúzia aí. Então eu nunca fiz nada, Analice. Nunca igual você falou, você não movi tem uma preocupação palha. nenhuma, porque o próprio Deus vai te conduzir a isso. Né? A minha preocupação, o meu engajamento, o meu esforço, as minhas energias sempre foram gastas para servir a Deus apenas. Ajudar pessoas, compartilhar o Evangelho. E usar o dom que eu entendo que Deus me deu para edificar pessoas. Meu esforço é apenas esse. Mas nunca desejei, nunca fiz nada, nenhum esforço. Nunca procurei meios para chegar a lugar nenhum no ministério. Nunca. Sempre fui conduzido por Deus. Sempre Deus. Nunca nem pensava em estar em aula de teologia. Dando aula. Nunca pensei nisso. Eu apenas amava e sempre amei a Bíblia Sagrada e estudava porque amava a Bíblia Sagrada. Amava Deus. Amo Deus. E eu estudava no intuito de querer saber a vontade de Deus para a minha vida. Como consequência disso, aí eu ia aconselhando, ensinando, evangelizando, orientando, pregando. Mas como consequência de um desejo que eu tinha para a minha vida, porque eu entendo que Deus tem coisas para a minha vida que eu preciso descobrir, estão na Bíblia. Mas eu nunca fiz nada, nunca estudei para dar aula. Até hoje eu não estudo para dar aula. Eu vou confessar o pecado. Eu não estudo para dar aula. Eu estudo para saber a vontade de Deus para a minha vida. E aí eu compartilho com vocês. Entendeu? Então, é simples. Capítulo 6 de 1 Timóteo, o Paulo vai dando umas recomendações aqui para o Timóteo, no verso 6, capítulo 6 e versículo 6, tá? A partir do 6 a gente vai ler até talvez o 12, alguma coisa assim. Olha só, mas é grande ganho a piedade com contentamento, né? É grande ganho a piedade com contentamento. Porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada poderemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição da ruína, na perdição e ruína. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Talvez ele está se referindo a Judas, tá? Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas. Segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência, a mansidão. Milita, ou seja, luta, a boa luta da fé. Toma posse da vida eterna para a qual também fosse chamado. Tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. É a recomendação que Paulo dá a esse jovem pastor. Foge desse negócio, essa loucura de querer ganhar dinheiro, ficar rico, né? Essa cobiça por dinheiro. E tem muitos que veem a igreja como negócio. Pequenas igrejas, grandes negócios. Tem um livro. Tem um livro. Tem igrejas em células e tem igrejas em cédulas. Né? Então, e é muito, irmãos, isso é muito sedutor. Essa questão, o obreiro, ele tem a capacidade de manipulação. O pastor, ele tem, e aí na ética a gente recomenda que o pastor jamais tenha controle ou acesso às finanças da igreja. Um dos tópicos fala sobre isso. Exato. Então. Isso é antiético.
Isso é perigoso para o pastor, irmãos. Ele ter acesso, existe o tesoureiro, a tesouraria, o conselho fiscal, e precisa dar conta disso. O que nós falamos aqui nas primeiras aulas foi transparência, lembra? Dar conta, prestar contas. Então o pastor, que ele não toma esse cuidado, com certeza ele vai se perder. Ele vai dar motivo para falatório. Ele vai dar mau testemunho. Irmão, já falam de pastor aí, sem motivo. Imagina qual motivo, não é? Que pastor é ladrão, que não sei o quê. Então o pastor, nem a família do pastor, tá? Recomendado eticamente que nem esposa, nem filho, nem ninguém. Deixe isso aí para pessoas que não tenham nem vínculo nenhum nesse sentido parental. O professor, num dos tópicos do livro, fala também de repente esses pastores estar levantando a família para trabalhar, em frente de trabalho com ele. Antiético. Então, mas você está vendo o que a gente vê? Não, desculpa. Antiético no sentido de finanças. Não quer dizer também que porque é um primo do pastor que não vai ter cargo. Você tem que chamar de Deus. Agora não pode ser nepotismo. Não pode ser beneficiado porque é parente. Mas a maioria das igrejas é beneficiada. É isso, professor. Cláudio, não sei. Eu estou falando da recomendação que a Bíblia dá. Então vamos tentar ficar aqui na questão mais pontual. Eu sei que você já vê lá, você já olha na igreja, vê pastor, louvor, filho. Não, já é assim, ó. Tem, irmãos, tem. É muito pouco. Mas infelizmente tem. Mas, professor, tipo assim, esses tópicos que você trouxe no livro, é interessantíssimo que a gente vê o contrário. Que os pastores estão se perdendo hoje. Em coisas simples que a Bíblia recomenda. Gente, eles não sentaram para aprender isso, professor, pelo amor de Deus. Tem duas ocasiões. Ou sentaram e ouviram e não aprenderam, não absorveram. Ou se perderam na caminhada. Amados, a gente não está brincando. É muito sério esse negócio. O diabo investe no pecado do homem. E quanto mais o homem está em evidência, mais a queda ela é possível. Quanto mais esse homem ele tem uma função de destaque, mais essa pessoa vai ser alvo do diabo, né? E existem pecados latentes no coração de todos nós. Tem um ditado que diz na ocasião, a ocasião faz o ladrão, né? Não, a ocasião manifesta o ladrão. Há um ladrão em cada um de nós. Há uma pessoa que é corrupta em cada um de nós. Nós somos corruptos por natureza em todos os sentidos da palavra. Só que quem está mais exposto a essa possibilidade de ser corrompido, ele é mais tentado. É por isso que a Bíblia dá essas recomendações, foge dessas coisas. É por isso que nós temos recomendações éticas para evitar essas coisas. Por exemplo, que não se atenda no gabinete pastoral uma mulher. O pastor vai atender uma mulher sozinho no gabinete pastoral fechado ainda. Veja bem, ó. Meu Deus do céu. Isso daí é quase um que fala. Eu entendi. Queridos, olha as recomendações éticas, que coisa boa. Aqui está a sala do pastor. Aqui tem um vidro aqui, ó. Um vidro. Entendeu? Que a sala do pastor não seja fechada. Que tem um vidro. Né? Se atender alguém, que tenha de fato pessoas ali. Ainda que de repente a esposa é recomendada que esteja, mas caso a esposa não esteja, mas que há pessoas em volta, porque um vidro do tamanho da janela não tem como ele fazer coisas assim, né, escandalosas e tal. A questão é que existem recomendações éticas. O que é ética que nós aprendemos? São regras para proteger o nosso convívio, para nos proteger. Então, quando a ética não é cumprida, aí há esses desmandos, esses desmantelos, esses pecados. Também, para te falar uma coisa, e é uma realidade mesmo, uma ética. Tudo bem que você fala de pastor. O meu patrão era médico, né, da medicina do trabalho. E quando para você ver, quando chegava uma mulher para passar com ele na sala, ele me chamava, Cláudia, vem aqui, porque ele tinha que olhar se tinha varizes. E aí, se tá de calça, tinha que descer a calça, né? E se tava de saia, tinha que subir. Aí eu ficava que nem uma tonta lá, esperando, e ele nem colocava a mão, ele só olhava assim, só se ele vinha. Ética, profissional. É uma ética, porque ela poderia sair de lá e falar que ele abusou ela. A ética, amados, traz harmonia e protege a todos. É profundo isso. É o que a matéria propôs e o que eu tentei propor desde o começo. Então, assim, aí vocês já vão identificando, nossa, olha quando não é feito, o que acontece. Você tá vendo a bagunça que é, né? Exato. Agora tá bom. Não só, então a possibilidade que eu falei a primeira, talvez, né, de fato ele ouviu ou não teve preparo, porque nós falamos que
muitos pastores não têm preparo e devem ter. Vocês percebem, irmãos, que tudo que a gente pontua de fato faz sentido? Que é assim mesmo. Eu não estou falando uma teoria distante, uma coisa que não tem pé e nem cabeça. Não, o que a Bíblia ensina é perfeito. O curso de teologia visa de fato tratar daquilo que é o dia a dia, daquilo que é útil, daquilo que de fato vai ser útil para a vida. É por isso que a gente vai falando, olha, preparo no mínimo. E esse preparo ministerial vai lidar com todas essas questões. Quando é um seminário voltado para o pastor, que não é o nosso caso é mais... Ele não tem essa proposta de formar pastores. Eu tenho essas matérias na grade curricular porque faz parte, né? E alguns são pastores, ou vão ser obreiros e tal, então a gente precisa ter. Mas tem seminário específico para a formação de pastores. E aí vai tratar muito de caráter, muito de família, muito de uma vida pessoal, muito dessas questões que nós falamos pontualmente. Então, é necessário, mas olha como é necessário. O discipulado é necessário, que é o embrião, é o começo de tudo. O discipulado. Então, um pastor que ele foi bem discipulado, um pastor que ele teve um bom seminário, bons discipuladores, ele teve um bom pastor, ele, de fato, ele vai ter uma carreira pastoral propícia para ser abençoada. Não é garantia de nada. Nós somos falhos. Você pode ter todos os recursos e ainda pode pecar. Agora a gente vai amenizando essas chances de pecado, de se desviar. Quando tem uma forma de igreja, lembra do governo das igrejas? Precisa dar conta, irmãos. Quem não dá conta é muito complicado. Quem não tem ninguém para responder é muito complicado. Ele faz o que ele quer mesmo, que é o apóstolo, né? Que é o cara que é o fundador da igreja, que é o cara que não responde para não tem ninguém acima dele. Nem Deus, né? A presidência é minha, a cadeira é minha. Esse camarada vitalício, né? Então, assim, é muito perigoso. O homem precisa ser supervisionado, o homem precisa ser avaliado. A Bíblia diz, toda a igreja precisa julgar. Eu estava falando até com essa irmã, semana passada, nós fomos visitar o pastor lá. Eu disse, olha, eu sou a favor de que o pastor tenha mandato na igreja. 4 anos, 5 anos. Tem que ser eleito pela igreja. 5 anos. Como presidente. Sim, ele é o pastor titular. Tudo bem. Só que cada 5 anos ele passe por outra eleição, para que a igreja possa avaliá-lo. Não é? E a igreja, a congregação é soberana. Nós estamos falando de um sistema de governo da igreja, para mim, bíblico. Para mim, saudável. Mas o fundador não quer isso não, quem fundou. Então, aí vai pertencer, né? Tem igrejas Perde a que funcionam igreja, assim, mas Sim. não aceita. presbiteriana, se não me engano. a presbiteriana, a batista, a Tá, anglicana. mas aí vamos colocar essa presbiteriana aí. Vamos ver se o fundador tem essa linha de pensamento. Tem? Não tem fundador. Não, estou falando assim, professor. Nós estamos falando assim. A pessoa vai, monta uma igreja, ela não tem essa visão não, professor. Tem não, a igreja é minha. Sim, infelizmente, porque não são pastores. Nós estamos falando daquilo que é o ideal, amado. Seria O ideal, bom, né? Pra isso. nem cair em tudo Então, isso. assim, o que eu estou falando aqui, Tudo meu. o que nós estamos ensinando aqui, o que nós estamos discutindo biblicamente, é isso que Muito deve bom, né? ser seguido. É isso que deve ser vivido. Quando não é vivido, é fato Aí que vai dar o que está dando hoje aí em muitas igrejas. E eu recomendo. Você pertence a uma dessas igrejas, irmão, sai fora dela, povo meu. Escapa-te por tua vida. Porque, irmãos, sinceramente, é tragédia anunciada. É só o tempo para a tragédia ser concretizada. É só o tempo. Não é? porque a gente vai indo, vai indo. A própria Bíblia diz que um abismo traz outro. Não é nem de repente o inimigo, é a própria, né? A A gente própria vai vendo, pessoa né, que que quando tem igrejas que tem essas características assim, raramente esse pastor consegue formar uma liderança boa a ponto de substituí-lo, né, naquele local. Porque quando ele tem o domínio mesmo de tudo, da forma dele, do jeito dele, raramente se forma, né, aquilo para depois dar uma continuidade, não. Então eu sou a favor de que o pastor tenha lá seu mandato, que ele passe pela avaliação. Se for um pastor de fato abençoado, gente equilibrada, gente que se dedica ao povo, esse pastor vai ficar 20, 30 anos até morrer. Fica porque Mas se a igreja se reunir, ela tem condições de tirar o pastor, né?
A igreja, ela deve ser soberana. Deve ser soberana, isso é bíblico. Mas os membros não têm nem ciência disso. Mas Os aí membros, depende muitos também, membros. Alice, Aí vai depende ser da o inimigo se igreja, levantando. do ministério, depende da onde... É assim, amado, eu estou falando... Muitos lá na nossa play. Olha pra cá, ó. Olha pra cá. Olha pra cá, aqui, ó. Ó, por favor, olhe pra cá. Olhe pra cá, meus amados. Existem 3 formas de igreja, de governo de igreja: episcopal, né, a presbiteral e a congregacional. A episcopal, essa forma de governo, é onde um homem manda e desmanda. Aí, meu irmão, minha irmã, é muito complicado. É melhor nós mudar de igreja. Mas Episcopal. mais fácil. Essa forma, esse governo de igreja, essa forma de governar a igreja, ela tem se mostrado na história a pior. Tá? Tem a presbiteral, que é a presbiteriana, o colégio de presbíteros, é um conselho presbiteral. Existe o presbítero ou o pastor, né, que é o titular, mas ele não toma as decisões. Ele leva para esse colégio de presbíteros e isso é decidido junto, com um acordo e por votação. Existe a congregacional, por exemplo, a batista. A congregacional é levada em assembleia as decisões. As decisões são tomadas e todos os membros, se é membro, tem voz e tem vez. Ele tem direito de falar na assembleia. E os votos é maioria, pronto e acabou. Essas 2 formas, a presbiteral e a congregacional, para mim, elas são bíblicas e protegem, então, toda essa loucura que a gente está vendo aí. Né? Então a gente entende que a Bíblia, ela traz recomendações para que a gente tenha uma convivência ética fantástica, amados. E a Bíblia, e a igreja que não se enquadra nisso, pode ter certeza que vai dar coisas muito escandalosas. De quem é a igreja? De Cristo, né? Então ele deu recomendações: vivam assim, façam assim, ajam assim. Agora as pessoas que querem edificar a sua igreja, paciência. E que são muitas que estão por aí na praça, fato. Mas olha, eu escolhi não participar dessas igrejas. Fui edificando, eu falei, não, eu quero levar as coisas de Deus a sério. Eu não estou nem disposto a ficar dando burro em ponta de faca, brigando com meia dúzia de doido e me desgastando. As almas estão aí, irmãos. Os perdidos estão aí. Os santos de Deus precisam ser ajudados, edificados, e eu vou ficar perdendo tempo com esses homens loucos, gananciosos, doido, para mim é doidura, loucura do satanás na cabeça desses homens. Não é? É sério. Eu tenho pouco tempo, eu não sei quanto tempo eu tenho pouco tempo. Quem não sabe quanto tempo tem pouco tempo, não é? Entendeu? Eu não sei quanto tempo eu tenho, não sei, eu tenho 41 anos hoje, não sei se eu chego aos 42 agora em agosto, de Deus, em agosto mesmo, não sei, amados, eu sei que a vida é curta, e eu vou ficar, eu preciso edificar vocês que querem ouvir a palavra, eu preciso alcançar os perdidos, eu preciso ajudar gente que está sofrendo, eu preciso caminhar com gente séria, não é? Eu escolho hoje minhas amizades, os locais que eu vou, onde eu prego, eu escolho. Hoje eu sou seletivo, porque eu sou melhor, porque eu sou soberbo, não. Eu não tenho tempo a perder. Eu não tenho tempo a me juntar com Sambalate, Tobias e Gesem, o arábio. Eu não tenho, eu estou numa grande obra, não posso ficar ouvindo, não, vamos congregar com a gente, vamos não sei o quê, vou nada, estou numa grande obra, não posso descer. Então a gente precisa decidir, a gente precisa avaliar tudo isso, a gente precisa discernir o meio que a gente vive e se a gente vai estar disposto a estar passando o que passa, mesmo sabendo que não deveria e tal. E há processo, eu não quero nem entrar nos méritos, não. Mas a questão não pode ser esse homem ganancioso, né? Tem que ser moderado, cara, equilibrado, moderado, equilibrado. Não contencioso, gente briguenta. Tem gente que ele quer defender a fé, né? Ele quer, assim, em nome de Deus, em nome da doutrina, o cara é um briguento, né? Não vou nem falar um cara aí que tinha bigode um tempo atrás, o cara é bravo, briguento, parece um cachorro raivoso. Irmãos, o homem de Deus, ele é manso. O homem de Deus, ele é equilibrado, o homem de Deus é sereno. Vocês viram Jesus em alguma ocasião sendo assim, um cara bravejando, briguento, mandando o outro para os quintos dos infernos, e falando que é herege, e não sei o quê, e apontando o pecado dos outros? Jesus nunca fez isso. Nós, a semelhança de Cristo, e os obreiros, a semelhança do seu Senhor, deve ter a mesma característica, o mesmo caráter de Cristo. Então não pode ser esses briguentos, briga. E teve um aí que brigou esse dia, foi parar na delegacia.
Não foi postado no Face. Foi aqui perto, inclusive. Não avarento, não pode aquele ser amante do dinheiro, entendeu? Na minha terra é desmão de vaca, canguinha, gente que é presa ao dinheiro, né? Não pode ser esse avarento. Que governe bem a casa, se desvie mesmo do mal. Que governe bem do mal, sim. Verso 4, vocês estão acompanhando aí, amado? Sim, professor. Gente, vamos abrir uma igreja. Olha só, não vai dar certo. Olha só, não vai dar certo hoje. Não. Igreja nem se abre, igreja nasce, é plantada. Tá nascendo no meu coração. Verso 4, mulher, leia aí comigo. Aonde? Aí, ó, tá vendo? Primeira. A Cláudia debruçou ali que não No tem. Timotinho. Isso, capítulo 3, verso 4 agora. Verso 4, ninguém que... Vocês estão acompanhando? Sim, professor, pode ler. Vamos lá. Isso aqui são características indispensáveis, todas elas, e quem não tem não pode ser considerado um obreiro. Que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Então, dei ênfase com toda a modéstia, porque tem um negocinho aqui que eu quero falar com vocês. Mas que governe bem a sua própria casa. O homem de Deus precisa ser um pai de família, um marido como Jesus, exemplar. Deve os seus filhos, inclusive, ser sujeitos a ele, ao homem, ao pai, mas não como imposição, mas como autoridade e figura de respeito que esse pai é para os filhos. Não é? Não deve ser aquele coronel, me lembrei agora de um pai que toda manhã, ele reunia os filhos assim, ia sair da escola, colocava um do lado do outro, assim, eram 3. Passava em revista, cabelo pintado, dente escovado e tal. Aquele, sabe, militar mesmo tal. E um dia o filho, o menorzinho, tinha uns 7, 8 anos, disse assim: Senhor, a palavra, posso? Pode sim, meu filho. Eu peço transferência para outra companhia. Eu não aguentava. Não é? Se um general daquele queria ir para outro quartel, outra companhia ali. Amados, é sério isso. O pastor. Filho do Bolsonaro. 01, 02, 03. O pastor, amado, ele precisa ser um pai. Analice, vou sentir tanta falta sua. O óleo da alegria está descendo ali, ó. Deus se ungiu com óleo da alegria mais do que os teus companheiros. Hebreus capítulo de número 1, verso 9. Deve estar escrito isso aí. Então, amados, o pastor, o obreiro, precisa ser um pai que seja exemplo para os filhos, que tenha autoridade sobre os filhos, que não seja autoritário, mas que tenha autoridade pelo respeito, né, que conquistou dos filhos. O homem, eu tenho essa experiência, e com os dois agora, 2 meninos, né? A minha experiência como pai de menino é que é o fanfarrão número 1 e o fanfarrão número 2, eu chamo eles assim mesmo. São 2 fanfarrões, né? Então, o que acontece? A experiência minha com eles, por serem meninos, é que eu preciso conquistar o amor deles. A mãe não precisa disso. Absolutamente a mãe não precisa disso. Existe um vínculo natural, afetivo, entre o menino e a mãe. Até se fosse menina, mas entre o menino e a mãe, natural, irmãos. Eu preciso conquistar isso. Vai chegar uma hora que vai ter 2 machos alfa no meu lugar. Sério, o homem tem essa natureza. O homem nasceu para liderar. Nasceu para enfrentar as dificuldades da vida. Deus criou o homem com essas características. E aí, se eu não for essa figura de autoridade, mas conquistar isso, esse respeito, esse menino, ele pode me obedecer enquanto eu puder sobre ele e oprimi-lo. Geralmente os filhos estão crescendo mais do que os pais. E o que a gente está vendo de filho matando o pai, por quê? Perdeu o medo, porque nunca teve o respeito. Aquele que tem um respeito, ele sempre vai ter o respeito. Agora aquele que é educado por ameaças, por imposições, né? Por medo mesmo, o medo perde. E aí perder o medo, pode ter certeza que esse pai, ele vai ter complicações na sua vida, né? Então a Bíblia recomenda aqui, tem que governar bem a sua própria casa, seus filhos em toda sujeição.
Olha o que diz o verso número 5. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? É uma pergunta de retórica, a resposta não está aqui, mas eu dou para vocês. Não! Claro que não! Quem não consegue, irmãos, imprimir os filhos na esposa? Jesus. Ô professor, só para dentro do que você falou, estava uma delegada falando sobre a violência, ela trabalhando sobre o tema da violência doméstica, que é contra mulheres, crianças e idosos. Isso. Os vulneráveis, né? Que a gente chama. Aí ela disse assim que, por que às vezes um idoso é agredido pelos filhos? Aí ela colocou assim, que quando criança, esse jovem foi muito agredido pelo pai. Possivelmente, muitas então, vezes. Aí, quer dizer, o tempo passou, é uma forma dele se vingar. Agora, olha que coisa terrível. sim, e é natural isso, é o que acontece mesmo. Como você está falando sobre a autoridade, o respeito, né? Mas até o que o pai faz para o filho lá na frente, a lei da semeadura. Planta colhe, é inevitável. E aí, para o pastor, isso é inadmissível. Entendeu? Porque o pastor ele deve ser de fato o exemplo, irmãos, de um pai, o exemplo de um esposo. Então não sabe governar a sua própria casa, não sabe estar ali edificando um lar onde existe harmonia, onde existe perdão, onde existe amor, companheirismo, ajuda, compaixão, empatia e etc e tal. Como que ele pode fomentar, como que ele pode criar isso em uma comunidade de fé muito maior do que a sua própria casa? Deveria perguntar para os filhos, né? Um líder deveria perguntar para a mulher e para os filhos o que acham de levantar papai como obreiro, né? Então, mas essa é a recomendação ética na sabatina que se faz, inclusive, na Batista, na Presbiteriana, nessa igreja histórica. A pessoa é sabatinada, irmãos. A pessoa é acompanhada, não é um negócio assim imprudente, né? Irresponsável que é feito. Porque o cara fala bem, porque o cara tem um dom assim e tal. Então essas coisas não são suficientes. É preciso ter uma avaliação. O corpo de Cristo é o que tem a condição de fazer isso. Para chegar, hoje é muito banalizado o pastorado. O cara é pastor, todo mundo é pastor, e pastor, e pastor, e pastor. Amados, pastor é algo muito sério. Ser pastor é algo muito, é uma responsabilidade assim, que eu acho que não existe no mundo, uma responsabilidade maior do que o pastor. O pastor como deve ser, porque o pastor também é pai, que eu considero o pai sendo a função principal que existe, porque o pastor é um paizão, né? O pastor é o pai de todos. Então, mas para mim, que a minha opinião é que o maior na Bíblia, a função maior na Bíblia é pai, não existe outra maior. Tanto é que ao reino, aliás, ao povo, o povo de Deus, Deus confiou Moisés. Ao reino confiou a Davi, mas o seu filho, ele confiou a José. José, para mim, é o maior homem da Bíblia. E a sua função? Pai. Não existe. E Deus se revela como quem? Pai. E por causa da falta da paternidade, tem um curso na nossa igreja lá, nego, você que está chegando agora, Abraão, seria muito interessante você participar, eu vou participar em nome de Jesus, eu quero. O mundo precisa de um pai, acho que vai ser mês que vem, alguma coisa assim. O mundo precisa de um pai. A importância da paternidade, irmãos, neste mundo, evitaria e corrigiria um monte de desgraça que nós temos aí. Um monte. Eu não quero nem entrar nesse assunto, senão ia abrir aqui, ia dar pano para manga, ia abrir um leque enorme, maior do que esse da Cláudia aí. Um leque enorme ia abrir. E a gente ia falar da importância de ser pai, amados. É uma função, assim, enorme e excelsa. Tem uma escola, professor, em Minas Gerais, escola particular, que eles dão desconto de determinada porcentagem ao pai que participa da reunião com os filhos. Rapaz, eu ia me dar bem lá, hein? Eu vou pra lá. Não, para você ver, como você está falando, a importância do pai. Sim, claro. A escola sabe. Olha a visão que a sociedade sabe. tem. A igreja sabe. A agente de educação tem que saber, né? Amados. Olha que coisa interessante, né? Então, assim, um obreiro, se ele é um mau pai, ele vai ser um mau obreiro. Ele não serve, ele não presta, ele está reprovado biblicamente para pastorear qualquer comunidade de fé. Verso 6, eu quero acabar esse trem aqui. Não neófito, não pode ser novo convertido. Não pode. Para que ensoberbecendo se caia na condenação do diabo.
Porque o novo convertido, ele não ainda foi trabalhado e não foi resolvido a sua identidade, quem ele é. E o que tem de gente não sendo levantado a obreiros, separado para o ministério, que são novos, que não foi ainda amadurecido como cristão, não é fácil. Aí a gente vê as bobagens que se fazem. Então não pode ser novo convertido. Tem que ser uma pessoa madura na fé, na vida e em tudo aí, né? Maduro. Convém, verso 7, também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Irmãos, o que tem de gente aí, é assim, o cara, ele, na família dele, os não crentes, não considera esse cara, não respeita esse cara. Está errado isso aí. Está errado. Tem que ter bom testemunho dos que estão de fora, a Bíblia diz. Tem que ser respeitado, um homem honesto, um homem de palavra, um homem de respeito. Olha só, irmãos, o pastor, biblicamente falando, tem que ser essa figura onde incrédulos, onde pessoas de fora da igreja, do povo de Deus, possam respeitar. Ele tem que ter bom testemunho. Que responsabilidade. Veja bem, o negócio é... Isso vale para todos, né? Como membro, muito mais ainda como pastor, né? Que está à frente, né? Foi no começo, né, Nego? Lembra que eu falei, irmãos, a gente vai falar do pastor, mas a Bíblia exige do pastor em grau maior o que exige de todos os discípulos de Cristo. Né? Não sei se você lembra disso aí. Eu falei isso, ó, a gente vai tratar aqui, muitos aqui falam, mas a gente não é pastor, eu não vou ser pastor, o que isso tem a ver comigo? Bom, a Bíblia exige, né, exige de nós tudo isso, mas no pastor em um grau maior, acima da média ele tem que estar, nesse sentido todo. Então, mas assim, eu não vou, o verso 5 em diante, 8, desculpa, em diante vai falar sobre os diáconos que são as mesmas características, só para a gente ver, ó, o diácono não é um obreiro inferior. O diácono ele tem a mesma importância do que o pastor. E as exigências são as mesmas. Se vocês lerem depois, os diáconos e as diaconisas no texto aqui têm as mesmas exigências, né? Porque é muito sério o obreiro, não é o pastor, são os obreiros. É o ministério. É aquele que de alguma maneira tem essa função fundamental no corpo de Cristo. São essas pessoas que são os ministros, né? Agora, olha só, irmãos. Essa é a lista que todo obreiro deve atender. Se não atende, sinto muito, mas biblicamente está reprovado. Tá?